E a gente abriu cobrando o dobro que o mercado hoteleiro de luxo cobrava na época, os hotéis 5 estrelas da época. E simbolizou muito a abertura do Emiliano como a mudança da referência, ou quebra do paradigma da hotelaria tradicional de luxo no Brasil. Então a gente foi o primeiro, trouxemos um conceito de um hotel pequeno, quartos grandes, quartos como as nossas casas, e naquela época, hoje mudou, né? Tanto é que mudou muito a experiência da hotelaria hoje do que era no passado. E na época os quartos dos hotéis tornaram-se muito melhor que as nossas casas. Então existia um vínculo, claro, o serviço é muito importante, mas existia um vínculo de produto muito forte. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a todos para mais um YPO Cast, o podcast do YPO Brasil. Eu estou aqui com a nossa querida Rossana e nós temos um entrevistado muito especial, porque ambas conhecemos muito bem, então é uma delícia estar aqui com ele. Rossana, quer nos apresentar o nosso querido convidado de hoje? Com certeza. Gustavo Filgueiras, o CEO do Emiliano e fundador do Verso. Gustavo, obrigado por estar conosco neste podcast. É um prazer. Obrigado a vocês, né? Obrigado a todo mundo do IPO. Então, e falando um pouco do Gustavo, o Gustavo ele domina um tema que nós todos conhecemos como frequentadores e pouco atrás dos bastidores, que é a hospitalidade, né? Ele é CEO do hotel, que é um ícone de luxo, o Emiliano, em São Paulo e no Rio de Janeiro, desde 2008. Ele foi graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie e começou a trabalhar no Emiliano desde a sua construção em 1999 com o pai, adorando esse conceito de um hotel tão personalizado e exclusivo como o Emiliano, né? Que teve um monte de prêmios da TripAdvisor, do World Quality Assurance Award, etc. Desde 2021 também ele está tocando o projeto do Verso, que é um hotel, uma evolução digital de hotelaria, com gestão consciente, lifestyle digital. E a gente também vai conversar um pouco sobre esse novo conceito que vai ser lançado esse ano, o Verso. E, além de tudo, é um biker aficionado, concorreu 2 vezes o Tour de France, pai de 2 filhos, a Alexia e o Henrico, e o marido da André. Então, bem-vindo, viu? Obrigado. É um prazer tê-lo aqui, prazer. Gustavo. Bom, a gente normalmente começa as nossas conversas, né? Acho que todo ouvinte aqui do YPOcast já conhece, né? Falando um pouco do Gustavo, né? Então, Gustavo, conta um pouco da sua história, das suas origens, um pouco, né, o que despertou esse interesse, né, no mercado de hospitalidade e também, mais do que hospitalidade hoje, né, a questão das experiências, né, e eu e a Rossana, ambas já fomos, vamos dizer, receptoras, né, já recebemos todas as experiências incríveis que você tem dado tanto aos seus amigos, hóspedes, etc. Então, conta um pouquinho para nós essa sua jornada. Da história, né? A sua história, começando, depois a gente evolui para a questão de você na hosptalidade. É curioso que a hospitalidade foi por consequência, né? Meus pais pouca gente sabe, eles moram em São Paulo há muito tempo, ambos são mineiros, né? Então, às vezes eu brinco, eu sou puro sangue mineiro, mas nasci em São Paulo, e como eles já estavam há muito tempo em São Paulo, a família inteira acho que tem quase esse vínculo muito forte com a cidade. E meu pai era construtor, então cresci, estudei no Dante e depois fui fazer arquitetura no Mackenzie. E meu pai trabalhava com construção civil, tenho 4 irmãos, né? Somos 4, na verdade, no total. O Degas, que é o IPOer também, o Carlos Emiliano, que é o segundo, e minha irmã mais nova, que é o Carolina. E nesse contexto de família, né? Acho que meu pai era uma pessoa à moda antiga, foi uma pessoa que se fez sozinho. Ele veio muito cedo, com 17 anos de idade, para São Paulo, e se fez e construiu. Teve uma história muito relevante, mas uma pessoa que passou por todas as dificuldades da vida até atingir o que ele conseguiu. Eu acho que isso influenciou muito a minha educação, né? Claro que talvez meu pai não fosse tão protocolar, ou é uma pessoa que estudou pouco e acabou indo para a vida e trabalhar, e foi muito bem sucedido nas coisas que ele fez ao longo da sua história.
Mas acho que refletia muito, dele ser menos didático e às vezes muito crítico, né? Então acho que fui educado com muitos aspectos com pressão, com crítica, os pais e mães, e faz parte, acho que, da vida. E a gente olha para trás e fala, poxa, e tem momentos que você vivencia, né? Diferentes momentos, mas eu acho que é muito positivo você olhar e ter vivenciado, acho que eu teve oportunidade com ele na educação e principalmente depois na nossa história de trabalho, de absorver muito da sua experiência de coisas que não são tão protocolares que ele vivenciou. Então, acho que muitas percepções que a gente desenvolve vem influência disso. Mas vinculados a trabalho, fui fazer arquitetura, meu pai trabalhava com construção civil na ocasião, e a ideia, e cada irmão meu foi tocar uma história diferente. Meu pai falou, não, você vai trabalhar comigo, e me puxou, e eu também não tinha tanta convicção quando eu era muito novo, então eu tinha muita dúvida do que fazer. E o Degas, que apesar de quase nunca ter trabalhou muito pouco tempo com engenharia, vamos dizer, fez engenharia civil, falou, você desenha bem, eu sempre desenhei muito bem desde pequeno, falou, se você desenha bem, você tem que ser arquiteto. E eu virei meio arquiteto, fiz arquitetura por causa dele, mas eu tinha um perfil de engenheiro, então eu gostava de matemática, sou muito técnico, e fiz arquitetura, e essa foi um pouco dessa evolução, né? Daí comecei a trabalhar muito cedo com meu pai na construção, que foi em 96, na verdade, você mencionou 99, mas... E comecei trabalhando, terminando algumas obras da construtora, mas foi um momento que ele estava mudando de setor, acho que a construtora tinha separado alguns dos seus sócios, e eu cheguei no momento que a construtora não estava tão organizada, né? Então eu acabava vivenciando e pouco das experiências, terminei, participei do término de 2 obras e já fui para a obra do hotel, que era um prédio que estava em execução, houve uma reconceitualização desse prédio e eu peguei essa mudança de parar, mudar e começar a construir um hotel. E eu tive a oportunidade, semanalmente, tinha as reuniões de conceito do Emiliano, sobre o que seria, com consultores, com parceiros, com um monte de gente. Eu era um ouvinte. E foi aí que eu comecei a aprender de hotelaria, né? Que na prática, a hotelaria, ou seja, a arquitetura de um hotel é consequência de como ele funciona. Então, tudo a gente estava ali, como era, por que a cozinha é assim, por que o layout, tudo tem um porquê por trás na hotelaria, né? E aí eu ficava como ouvinte e tinha muita facilidade em absorver essas informações, tinha muita facilidade em juntar ideias. Então esse foi o começo da minha vida, ao longo da evolução da obra do hotel. E no final dessa construção eu era um elo, eu acabei virando um elo, eu ficava na obra direto, e a obra, eu ficava no meio eu dividia a sala com o apontador da obra, que era o cara que fazia as medições, o cara que recebia material. Então eu não tive muito glamour, assim, vamos dizer assim, então estava ali no dia a dia. E eu acompanhava muito a obra e conversava muito com o pessoal da obra, né? E o porquê, porque era assim como deveria ser, e aprendi muito, né? E a gente, às vezes, pega, assim, as questões técnicas e fala, quem é a melhor pessoa para resolver certos problemas? É o cara que faz isso todo dia, né? E achei que foi um pouco dessa evolução, mas no final, chegando na reta final da construção do hotel, eu era um elo entre meu pai e suas ideias, esses consultores que ajudavam ele a madurar suas ideias, fornecedores, então eu criava muita solução e eu virei um ponto de conexão. E até uma característica que eu carrego até hoje, né? Eu tenho muita facilidade em juntar ideias diferentes que viram um contexto novo, né? E como é que surgiu a ideia de um hotel? Na verdade, meu pai estava construindo um prédio que ia ser um dos primeiros residenciais com serviço. E no meio do caminho ele falou, poxa, teve a ideia. E aí, como ele mudou de ideia, eu não tenho tanto detalhe, mas ele teve a ideia de fazer um hotel pequeno, que era uma tendência no mundo, a evolução dos hotéis de luxos menores, que eram equivalentes aos os andares VIPs dos grandes hotéis. Mas só que ele foi muito arrojado, né? Não tinha ninguém no Brasil, existiu, então todo mundo fala, pô, tinham 2 principais premissas no nascimento do Emiliano. É tudo para o cliente em relação a serviço, então um atendimento muito diferenciado e um diferencial em cada detalhe em relação aos produtos. Então toda a nossa decisão, por que vamos usar esse e não aquele, era baseado o que tem de melhor, qual que é o diferencial. E tinha um consultor que trazia os produtos hoteleiros, e a hotelaria naquela época era muito vinculada a questões funcionais. A cama hoteleira era uma cama que tinha que aguentar mais que a da casa. E naquela época, os hotéis de luxo, e foi essa mudança, começaram a ter produtos muito superiores, e a gente trouxe, aí meu pai foi muito visionário nesse aspecto, de trazer produtos que eram de residências de altíssimo padrão e não convencionais mesmo no Brasil. E falava, o Plaza Athénée tem algodão egípcio. Falou, tenho que ter algodão egípcio. Tal hotel, todo mundo fazia um comentário, e ia falar, temos que ter isso, e conseguimos viabilizar. Eram produtos muito mais caros.
E ele virou piada no meio hoteleiro. Ele não era um hoteleiro, um construtor que estava se tornando hoteleiro. Ele vendeu a construtora logo em seguida, ao longo dessa reta final. E um engenheiro, e ele terminaram, que ele construiu muitos anos, construiu por 25 anos. Terminaram a obra e eu junto. Mas só que ele foi muito arrojado. Todo mundo falava, isso nunca vai dar certo, todos esses produtos são caros, vai ver na hora de repor. E quando inaugurou o hotel, e nessa reta final, né, e ele foi uma obra que ele fez com recursos próprios, a construção, etc., e tinha muita insegurança, né? Então ele tinha muita insegurança, mas por outro lado acreditava muito nessa ideia. E quando inaugurou, apesar de ter sido virado piada no meio hoteleiro, foi justamente o oposto, né? Tinha muita gente disposta a pagar mais para ter mais qualidade. Existia um mercado reprimido. São Paulo não é como é hoje, então era um momento que ainda não existia essa segurança em relação a destino, em relação a mercado. E a gente abriu cobrando o dobro que o mercado hoteleiro de luxo cobrava na época, os hotéis 5 estrelas da época. E simbolizou muito a abertura do Emiliano como a mudança da referência, ou quebra do paradigma da hotelaria tradicional de luxo no Brasil. Então a gente foi o primeiro, trouxemos um conceito de um hotel pequeno, quartos grandes, quartos como as nossas casas, e naquela época, hoje mudou, né? Tanto é que mudou muito a experiência da hotelaria hoje do que era no passado. E na época foi, os quartos dos hotéis tornaram-se muito melhor que as nossas casas. Então existia um vínculo, claro, o serviço é sempre muito importante, mas existia um vínculo de produto muito forte, né? E esse era um elemento da época. Não, só acho que tem uma curiosidade de todo mundo, do ouvinte. Como é que surgiu, quer dizer, como é que vocês escolheram o nome Emiliano, né? Quer dizer, eu sei que é o nome de um dos seus irmãos, né? Todo mundo fala, é por causa do seu irmão também, né? Mas não é exatamente por causa do meu irmão, na verdade... É curioso, né? Meu pai tinha uma parede cheia de nomes, assim. Todo mundo que vinha falava o conceito, e o conceito era ter um nome curto, forte, que representasse o todo, que representasse, que não fosse o grande hotel da montanha, sei lá o que. E todo mundo, ele falava, dentro desse conceito, que nomes você sugere? Então tinha uma parede, ele imprimia os nomes e punha numa parede lotada, e tinham vários nomes, eu falava, tinha um nome de toda espécie, nome de artista, nome da rua, nome do bairro, nome de tudo. E daí todo mundo que vinha, que também sugeria nome, falava assim, o que você acha? Que nome você mais gostou? Daí todo mundo ficava dando opinião enlouquecidamente, e foi indo, e ele gostava, ele colecionava a arte modernista brasileira, ele adorava o de Cavalcante, tinha alguns de Cavalcante, e alguém dia daí tinha Cavalcante, tinha outros nomes de artistas, todo tipo de coisa. Daí falava, não, tem tal nome, Oscar, não, Oscar já tem um café, não sei o que, daí tinha um monte de nome. E um belo dia alguém falou, poxa, o nome dele é de Cavalcante, Emiliano de Cavalcante, por que você não põe Emiliano? Não sabia que era. E quando falaram isso, coincidiu com o nome do meu irmão, que é Carlos Emiliano, e aí casou o conceito, ele adorou, e era um nome forte, um nome curto, um nome... E aí que foi um pouco dessa história. E você estava comentando dos diferenciais do Emiliano, né? Então, quando a gente pensa em hotéis de luxo, é uma categoria ampla. Mas o Emiliano, ele se posiciona de forma diferenciada dentro dessa categoria, né? Quais são? E não é pelo algodão egípcio, nada disso, é por algo a mais. O que é esse algo a mais que vocês conseguiram transparecer dentro do conceito, dentro da proposta do Emiliano, que o faz estar diferenciado nesse mercado, que é um mercado também muito de luxo e de diferenciação, né? A gente, acho que tem uma personalidade que é a mesma ao longo desses 23 anos, fizemos agora 23 anos de Emiliano, né? Mas e tem momentos onde uma personalidade fica mais evidência ou não. Acho que a gente nasceu muito com a questão do produto no primeiro momento. Como eu falei, era melhor que as nossas casas, e hoje, nos hotéis de luxo, as casas são melhores do que os hotéis. Muitas casas, tamanho da televisão, outros aspectos dessa natureza. Mas muito desse diferencial veio do serviço, né? Acho que e da nossa atitude, e principalmente da nossa cultura, que é um elemento que acho que quando eu comecei a ficar à frente da empresa, a gente teve um trabalho muito mais fundo, lado de pessoas e cultura, de uma forma mais ampla, né? Mas eu acho que tem muitos aspectos, né? Acho que uma experiência hoteleira é uma composição de sensações, de experiências, de valores, e que no final você fala, quanto eu estou disposto a pagar por isso? Acho que envolve o produto, envolve a brasilidade, e a gente tem um lado muito forte com o Brasil, que quando a gente inaugurou era menos evidente, daí quando o Brasil entrou em investment grade, etc., virou um valor evidente.
A gente sempre foi uma marca muito discreta, a gente fala muito em sofisticação, design, serviço, acolhimento. Parte da nossa missão tem fazer com que os clientes se sintam acolhidos, né? Então, de acolher esses clientes, também, né, Gustavo? De encantar. Então, abriu muito. O serviço, acho que sempre foi o nosso grande diferencial. E mais do que o serviço, a consistência do que a gente tem em relação a isso. São 23 anos que a gente está à frente desse mercado e continua relevante e sempre evoluindo, né? E só o último ponto que eu ia falar, e também muito isso, a gente tem que ter muita descrição. Tanto é que a gente é conhecido por hospedar muita gente famosa, artistas, pessoas muito expostas, políticos, etc. E foi muito vinculado a esse low profile em relação ao luxo, que era um valor também que não era tão evidente, e nos tempos de hoje, do luxo discreto, do luxo, são valores que fazem força, mas sempre ganharam muita força, vamos dizer assim, mas sempre fizeram parte da nossa personalidade, tanto a brasilidade em tudo, seja pelo uniforme, que na época foi feito pelo Civar Versolato, seja pelos ingredientes, ou mesmo diferente tipo de cozinha que valoriza o ingrediente nacional, o orgânico, e seja principalmente quando a gente fala de pessoas, a gente fala muito, por que o serviço, você fala, o serviço brasileiro, adoro brasileiro, e está muito vinculado à nossa cultura, dessa curiosidade que a gente tem em relação ao que vem de fora, em relação às pessoas, e a gente aprendeu como lidar com a nossa cultura, e cada cidade tem a sua cultura, a realidade de gestão, e foi um dos pontos que a gente aprendeu no começo do Rio, como lidar com o carioca, que é completamente diferente, como lidar com a sua equipe de paulistas, e a gente aprendeu como lidar pegar essa curiosidade, essa atitude do brasileiro e transformar num serviço super personalizado, é super servil. Então, todo hotel fala que tem um mordomo, mas acho que conheço só a gente desfaz a mala do cliente, não, né? Isso então, é uma a gente coisa tem um que lado muito bacana, desfaz ou refaz a mala, que é mais exato. legal do que desfazer a mala, ele refazer tua mala, que é muito bacana. Há 20 anos, né? Mais de 20 anos, mais de 20 porque eu me anos. lembro quando o Emiliano abriu, e tinha amigos que se hospedaram lá e ficaram muito encantados, né? Com essa questão do mordomo, né? Vindo e fazendo essa mala e tudo mais. E eu me lembro realmente na época que vocês foram, vamos dizer, pioneiros, né, na questão de trazer não só, como você falou, da culinária, das roupas, mas o design, até dentro do próprio hotel, com os móveis e tudo mais. Design, peças de arte. Brasileiras, né? Então, E parte da nossa missão, até no final, dá pra falar que a concorrência nos tem como inspiração, né? Que a gente se incomodava muito no começo. A gente foi o primeiro, logo depois abriram os principais concorrentes. E tudo assim, um hotel pôs algodão egípcio, o outro pôs mordomo, o outro... E porque a gente foi curioso, que a gente abriu em 2 de junho de 2001. Em setembro houveram os acidentes, os atentados da Torre Gêmeas, que despencou o mercado. E logo em seguida, em São Paulo, teve aquela crise dos flats, que teve um excesso de construção de flat, como venda de produto de investimento, e teve uma grande crise no setor. E a gente foi o único hotel que tinha verdadeiros diferenciais. Então, o mercado inteiro começou a brigar em preço, os hotéis antigos morreram, os flats eram hotéis novinhos, bonitinhos, mas todos iguais, né? E brigavam em preço, e a gente era o único diferencial. E daí as pessoas começaram a copiar nossos diferenciais, justamente para ter algum diferencial. E nesse sentido, a gente ficava muito incomodado a copiar, mas a gente falou, poxa, vocês estão copiando a gente está no caminho certo. E até hoje a gente carrega isso, a gente tem uma personalidade muito inovadora, e acho que isso faz parte da nossa evolução como marca nesses 23 anos de história. A questão de personalização que você estava comentando, eu me lembro que você nos deu de presente o livro do Emiliano, né? E nesse livro, eu que adoro ler e adoro ouvir histórias, contam as várias histórias em que o staff do hotel detectou necessidades, demandas ou questões específicas de cada hóspede e os ajudou trazendo uma solução, saindo fora da caixa, saindo do que se espera de um hotel de luxo, para um atendimento realmente pessoa a pessoa, né? Eu sei que você gosta disso, então deixa eu te dar isso, ou você precisa disso. Então, trazendo esse acolhimento que é uma coisa, um grande diferencial mesmo. E Gustavo, conta um pouquinho, quer dizer, assim, como a Rossana falou, nós, né, quer dizer, conhecemos, né, a experiência do Emiliano, mas eu estou curiosa de como é que essa cultura de servir nasceu, né? Porque, como você mesmo falou, vocês vieram de um background totalmente distinto, né? Tem todo esse vamos dizer, histórico, né? Da família mineira, da cultura mineira, de muita hospitalidade, mas
como isso evoluiu? Como é que você mantém a cultura dentro do Emiliano? E como você mesmo falou, né? No Rio de Janeiro, vocês fizeram... Então, conta um pouquinho de todo esse processo que foi ao longo desses últimos 20 anos, de como a cultura de servir nasceu, né? Toda abertura de hotel é conhecida no meio hoteleiro que é muito bagunçado. Você pensa tudo de uma forma, quando começa a operar, opera de outro e as aberturas são, você abre, resolve o problema, depois da abertura você para, agora reestrutura os processos, né? E claro que a gente abriu São Paulo com missão, tudo bonitinho, virou um salve-se porque puder. E curiosamente eu não estava diretamente ligado ao hotel, né, no primeiro momento. Eu construí, teoricamente continuaria incorporando com meu pai. Mas eu resolvi sair por uma questão pessoal, inclusive de relacionamento com meu pai. Fiquei 2 anos fora da operação. E depois eu acabei saindo dessa sociedade e meu pai falou, volte a trabalhar comigo. Então tudo que eu aprendi de teoria ao longo da construção do Emiliano, eu comecei a aplicar, na verdade, em 2005, quando eu voltei para a operação do hotel. De 2005 a 2008, eu fui assumindo aos poucos os departamentos e a partir de 2008 comecei a ficar à frente da operação. Mas nesse momento que eu voltei, comecei a ficar à frente, eu fiz arquitetura, então em arquitetura você só aprende projeto, a grosso modo. E depois eu fiz o SEAG, onde eu aprendi a administrar, então acho que eu quase considero, e eu sempre tinha, como falei, sou muito técnico e sempre adorei as coisas administrativas e na arquitetura eu sentia muita falta disso, e daí foi quando eu falei, putz, até que enfim aprendi alguma coisa em relação à gestão, e foi muito bom o curso da GV, né? Mas eu depois falei, poxa, em 2007 para 2008 foi quando eu fiz um programa em Stanford, um primeiro programa executivo, vinculados à empresa em crescimento. No mesmo ano eu fui convidado, eu também sempre participei de muita coisa, né? Tem um conceito que só tem, até uma frase do Osiris Silva da Embraer, ele fala que só tem sorte quem vai, né? Eu sempre me identifiquei nessas palavras que, putz, eu participo de muita coisa. As pessoas falam, pô, como é que você tem tempo de fazer e participar e ser diretor do que eu era, dos jovens empreendedores da Fiesp e muita coisa que a gente participa, o IPO, né? 2 fóruns, né? Nacional e o local. E nessa época fui convidado pelo governo italiano também a fazer um programa de gestão de pequenas e médias empresas. Mas quando eu voltei desse programa de Stanford, que é uma empresa em crescimento, teve um lado muito forte de cultura, né? E aí foi o primeiro passo que a gente reformulou essa história de como conectar. E teve um questionamento, por que o cliente paga mais para estar aqui? Porque ele paga 3 vezes mais caro que um hotel na mesma rua, poucos quarteirões, que é bonito, é teoricamente uns 5 estrelas. E nessa equação a gente foi muito a fundo, os porquês disso, e depois o que a gente tem que fazer para entregar isso. Foi o primeiro trabalho, e foi muito bacana, foi um diferencial. E em 2012 eu voltei a fazer um outro programa em Stanford. A cada 3, 4 anos, de 2 a 4 anos, eu faço algum programa executivo em alguma coisa que eu esteja sentindo falta. Em 2012 eu fiz em Stanford, também voltei para lá, a gente tinha uma relação, meu irmão é ex-MBA lá, e então tinha uma relação com as pessoas. E fiz um programa que foi muito bom em gestão de pessoas. Foi excepcional e acho que pra gente casou de uma forma... E ali, acho que deu um 2.0 na gestão de pessoas do hotel, em como criar vínculo, como criar... Com que eles criem vínculo dentro da empresa. E acho que isso é um lado muito forte que a gente trabalha nessa cultura do serviço, na cultura da atitude. Porque você pode ter um monte de procedimento, mas na hora H que teu colaborador está de frente a frente com o cliente, ele tem que saber agir. E como é que você molda as atitudes, e foi um pouco dessa evolução, e ao longo a gente vai trabalhando e vai evoluindo, o mercado, que era um mercado mais estável, 2008 todo mundo mudando de emprego, nosso setor, que eu acho que a gente e toda abertura de hotel, todo mundo, a gente ouve falar, eles queremos um serviço igual ao do Emiliano, vem todo mundo, nossa equipe é super assediada, então a gente aprendeu, como desenvolver pessoas, como desenvolver pessoas rápido, né, porque querendo ou não, a gente trabalha também com certas posições, pessoas muito jovens, e as pessoas tendem a serem mais estáveis, sai da faculdade, assiste o MasterChef, quer ser chefe de cozinha, daí vai trabalhar numa cozinha, que não tem final de semana, trabalha todo dia até meia-noite, etc. Essa pessoa, ela cai na realidade e fala, poxa, cadê o glamour, cadê o master... Então, existe muito momento de identificação, mas é isso. E a gente traz e carrega isso até agora, né? Então, em relação à atitude, em relação às pessoas... E eu nunca fui uma pessoa muito de frente, ali recebendo os clientes. Eu sempre fui muito mais uma pessoa de estar com a equipe, de estar com os gestores. E é um pouco dessa característica, né?
E você estava comentando do processo de evolução, né? A gente falou bastante do Emiliano e da diferenciação do Emiliano. Agora você está lançando um novo projeto que é o Verso, né? Ele tem uma proposta, pelo que eu me lembro de você nos contar, mais tecnológica, mais inclusiva, versus essa exclusividade do Emiliano, né? Então, o que vai fazer com que o Verso se torne único? O que ele traz de único em termos de serviço e de disrupção em termos de tecnologia? Talvez também complementando, né, quer dizer, o nicho, quer dizer, qual que é o problema que você, né, que o Verso está para resolver, né? Então, é até interessante para o Verso, ele é um produto que, putz, ele vai, de fato, a gente entende que vai ser uma mudança estrutural na hotelaria, né? A gente basicamente, e eu vou contar brevemente o surgimento do Verso. Ele inaugura agora no final do ano, né? O primeiro na virada do ano, talvez no finalzinho do ano, comecinho do ano que vem, depende da obra, mas o primeiro na Alameda Santos ali, que é o Verso Jardins, vai inaugurar no final do ano. Mas ele vem, basicamente, a gente conseguiu captar uma série de comportamentos das pessoas que já estavam consolidados em outros serviços. Então, como é que você abre uma conta num banco digital? Como é que você aluga um carro? Como é que você mesmo compra, eventualmente, uma hospedagem numa plataforma ou no Airbnb da vida? Como é que você... Entre várias outras influências, e trouxemos isso para resolver as dores da hotelaria. A ideia do Verso é uma ideia antiga, né? Que acho que ele nasceu principalmente numa questão vinculados a custos operacionais, né? Se a gente voltar no tempo para 2007 para 2008, foi o surgimento do iPhone, dos aplicativos, etc. E voltando 2008, o Investment Grade, e foi um período, quando eu entrei na operação hoteleira, acho que eu tive muita proximidade, quando eu comecei a ficar à frente do Emiliano, muita proximidade dos custos. E eu lembro que 2000 foi um ano que o Brasil estava bombando, os custos estavam extremamente equalizados, e foi um período muito, assim, eu guardo os equilíbrios, os números como uma referência muito boa. E agora está acontecendo um pouco como aconteceu em 2008, né? Que primeiro vem a receita, pós-pandemia o setor hoteleiro bombou, mas depois vem a onda de custo, ou seja, voltando a 2008, até 2010, meio de 2010, quase para 2011, aumentou 100% a folha do hotel. Em 2 anos e meio teve um aumento de 100% na folha, porque o mercado estava aquecido, que as pessoas estavam mudando de emprego por qualquer coisa, para contratar você tinha que pagar mais. E isso me chamou muita atenção, eu tive a provocação. Como é que eu faço? E a outra provocação foi, quando a gente construiu o hotel, tudo era muito caro, fora do padrão, eu falei, poxa, já não custa tão caro proporcionalmente para construir um quarto como o Emiliano, porque os produtos que eram únicos viraram padrão do mercado da hotelaria de alto luxo. Eu falei, como é que eu faço um hotel de luxo sem serviço? Ou extremamente enxuto em pessoas? E a resposta era ir para a tecnologia. E na época as tecnologias eram burras, né? Elas não estavam prontas, tinham os aplicativos, mas tudo era muito superficial e você dependia ainda de processos de pessoas. Um exemplo, que acho que ilustra bem, é que na época você fala, pô, um motorista, se agendava um motorista no aplicativo, alguém ia fazer um processo de agendamento humano e ia te confirmar no teu aplicativo que você tem um motorista tal. Hoje você tem um Uber, né? Então fala, poxa, hoje o motorista do Verso é o Uber ou como você quiser. E daí dentro dessa equação, o Verso ele é uma evolução do Emiliano para um público que é mais digitalizado. Então a gente separa em 2 mundos, né? E daí falando um pouco da evolução da hotelaria. A hotelaria cada vez mais vai ser mais experimental, principalmente dos hotéis que migram nas experiências de lazer, né? Então, lazer ou pontos específicos, a gente falar de lugares mais exclusivos, né? Acho que teve e esse é um pouco dessa evolução. E, por outro lado, existe um lado que a eficiência, tecnologia, inteligência artificial vai te trazer muita eficiência de custo. Então, lá atrás, eu falei, putz, as tecnologias não estão prontas. Em 2019 para 2020, eu falei, poxa, hoje a consolidação do banco digital, da locação, de muitos aspectos da hotelaria, eu falei, está na hora de dar vida a esse conceito que não chamava Verso, criamos a marca, criamos o produto, começamos a negociar os primeiros prédios. E quais são as dores? O que a gente resolve? O que tem de diferencial? Uma das grandes dores do setor, e eu acho que em 5 anos, que é igual a aviação não vai ter mais, é o check-in, né? A experiência do check-in é uma dor, né? E você fala, poxa, a gente então, no Verso é um check-in expresso. Então, poxa, como é que você cria a sua identidade? Um check-in é você confirmar que a pessoa é a pessoa, confirmar que ela tem dinheiro para pagar a conta até o final da estada, senão você fica muito exposto, né? Sim. E hoje a hotelaria começou a migrar para um pré-pago, né? E o Verso nasce como uma aviação, que é uma operação pré-paga, você parcela a sua estada, diferente da aviação, extremamente flexível o cancelamento.
Ele nasce com um perfil vinculado à locação de carro, que você escolhe que horas eu entro, que horas eu saio. Você vai para a Bahia, chega às 8 da manhã, você quer ter o carro às 9, você não quer ter o carro às 3 da tarde. Se a gente pensar que a partir de amanhã o setor de locação de carro, todo mundo só pega o carro às 3 e devolve ao meio-dia, acabou, né? E por que a hotelaria nunca pôde fazer isso? E a gente está resolvendo essa equação. Então, você escolhe a hora de entrar, você escolhe a hora de sair. Claro que a pessoa que quer entrar cedo e sair tarde vai estar disposta a pagar mais do que a pessoa que quer entrar tarde e sair cedo. Então, a gente abrange diferentes perfis. Um cara de negócio que está disposto a pagar mais por isso. Uma pessoa jovem que eu quero estar nesse hotel, mas eu sou mais sensível a preço. E a qualquer momento você pode comprar horas adicionais. Então, acabou de pedir favor para o recepcionista. Falou, olha, tá meio-dia, mas posso sair às 3? Ele fala, ele mexe lá no sistema, faz uma cara que não, se pagar uma diária a mais, você pode. Então, vira uma relação transparente, onde você compra essas horas adicionais e é market price, então tem um preço que é flutuante, pode custar pouco, depende da disponibilidade, pode custar mais. E a gente traz um contexto extremamente elevado de personalização, que é o que a gente tem de DNA. A gente não perde no verso nossos DNAs do Emiliano, né? Então, a gente tem uma cultura de... O que a gente aprendeu, que é muito forte no Emiliano, que envolve serviço, é como é que lida com a informação do cliente. Como é que eu aprendo sobre você e como é que eu faço alguma coisa por isso. Então, no verso, a gente digitalizou as duas pontas. Como é que eu capto e como é que eu faço alguma coisa com a informação do cliente e como é que eu gerencio o hotel. Né? Então, nesses dois elementos, a gente fala, poxa, o verso ele é a união dos dois extremos. Se você pega um modelo de plataforma, você pega um hotel de luxo, a gente uniu uma experiência autônoma, que você faz as coisas por si próprio, porém com a segurança, com a personalização de um hotel de luxo. Então, é a união desses dois extremos que torna o verso. Qual que é a consequência disso? Ele é um hotel que tem pessoas dedicadas a interagir com você, mas ele é uma experiência onde você vai comprar pela plataforma, você vai fazer sua validação de documento como no banco digital, você tira uma foto, você tira a foto do documento, tira uma selfie, então já está, sua identidade está vinculada a você. E quando você chega no hotel, basta passar num controle de acesso facial, como os prédios escritórios tornaram, onde você está dentro do prédio, no horário do seu quarto, ele te informa o quarto, aperta o botão, você entra no quarto. E um grande diferencial que a gente traz no aspecto de tecnologia, a gente tem uma super automação de quarto, a gente trabalha com a principal empresa nacional de automação residencial, que é a Cenário, e a gente interfaceia, a gente virou a nossa plataforma, virou um componente de inteligência para esse sistema, que é um sistema muito bom hoje do mercado. Então, esse quarto, ele cruza, em função do seu perfil, que a gente, na hora que você cria a sua identidade, um quiz muito fácil, a gente entende se você é diurno, noturno, se à noite você fica em casa, se você sai, ou se você gosta de sair à noite, ou se você sai para jantar, quanto você gosta de ser sociável, se você quer que fale só o essencial com você, ou você está aberto a que as pessoas venham interagir com você, suas preferências, sua relação com iluminação, sua relação com temperatura. E tudo isso que a gente aprende quando você entra no seu quarto, esse quarto está configurado de uma forma que a gente entende que vai te agradar. Então a gente entrou num ambiente, a temperatura está boa, a luz está agradável, você não lembra de mexer no interruptor. E esse quarto ele muda em função do contexto, hora do dia, noite, madrugada, dormindo, como é que esse quarto se comporta? Como é que esse quarto se comporta se você levanta para ir à noite no banheiro? E tudo isso é presetado e a gente, por meio de inteligência artificial, esse quarto aprende sobre você. Conforme você começa a interagir com ele. Interessante isso. Caso você... Não sei se eu gosto ou não gosto, mas é muito interessante. Mas caso você interfira no que a gente... temperatura. Pô, você gosta de quarto muito frio e você, eventualmente, escolhe uma... a gente intervém no sistema, ele vagarosamente vai se ajustando. Não é que você acendeu uma hora a luz, ele acende de novo. Então, vagarosamente, por recorrências de interferências, ele aprende você e se ajusta. A base do verso é única. Então, qualquer verso que você ficar, é um produto super escalável, né? Então, qualquer verso que você ficar, ele aprende sobre você, ou para o mesmo hotel, ou para qualquer outro hotel que você hospedar no sistema, né? E o primeiro você abre aqui em São Paulo? O primeiro é São Paulo, aqui na virada do ano a gente inaugura o da Alameda Santos, no meio do ano que vem a gente inaugura o de Porto Alegre, e depois tem uma sucessiva recorrência. É um produto só como conceito, então a gente fala, poxa, é um quarto de Emiliano, algodão egípcio, uma cama, que a gente até está dando um upgrade nas camas agora, e também no Emiliano. Ele vai servir até como um laboratório para a gente, essa parte de tecnologia também implementar. E no Emiliano futuramente. E a gente... Então, é um quarto de Emiliano, numa experiência onde você é mais... onde você se vira, assim, um pouco mais autônomo, onde tem pessoas para interagir com você,
mas sem ser o cara, você trouxe tua mala de Londres até aqui, você vai levar tua mala até teu quarto. Mas tem pessoas que vão te receber, sabem quem você interage. Seu quarto, fora tecnologia, tem uma série de pontos, pelo menos 5 pontos de contato de personalização feito por pessoas. Então existe um lado humano, você fala com pessoas com coração, pessoas de verdade. Mas só que é muito eficiente. Você fechou tua porta, apertei fazer check-out, ele confirma, pegou o celular, etc. Sim, fechou, acabou. Você pode ficar no prédio, são prédios mistos, super amplos, áreas de lazer. E a consequência disso o custo é muito baixo, perdão. E consequentemente a gente tem tarifas muito mais convenientes e que permite se tornar um produto extremamente escalável, né? Porque o Emiliano é muito nicho, você fica restrito às capitais economicamente fortes, que é São Paulo e Rio. E alguns pontos de lazer ao longo do Brasil. E o Verso não, produto escalável, que vai ser o melhor hotel de todas as principais cidades economicamente ativas do Brasil. A gente fala num cenário de 15 anos, em 100 operações. Hoje a gente tem 5 em desenvolvimento e temos em negociações em diferentes estágios, iniciais ou avançadas em momentos de fechamento, em mais 28 operações. Muito legal. E conta um pouquinho assim do mercado como um todo, né? Falando sobre o Brasil nesse setor de hospitalidade, quer dizer, obviamente, né, a entrada das plataformas, Airbnb, tudo, quer dizer, mexeu um pouquinho, né, com o setor, mas é óbvio que uma iniciativa como essa que você acabou de descrever do Verso, ela é diferente do que as plataformas oferecem, obviamente, por conta da questão do serviço. Mas como é que você vê, né, a evolução da hospitalidade no Brasil? Ela tende a ficar, assim, a gente vê um potencial de turismo bastante grande, né? Por outro lado, quer dizer, temos todos os problemas e talvez a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que eu dividiria essa pergunta em dois. Bem, primeiro, como é que se estrutura hoje o mercado de hospitalidade, que, assim, em termos de quais são os segmentos de players. E a segunda é sobre tendências, né? Quais são as novas tendências de comportamento, de inovação. Você falou bastante do Verso, mas o que mais que vem por aí como mudança depois, né? Então, estrutura e inovação. Rapidamente sobre o setor, claro que houveram as plataformas, hoje existem muitas empresas de plataforma vindo ao mercado, onde oferecem apartamentos que as pessoas querem disponibilizar. Então foi um modelo fácil de acesso e eles atingiram principalmente o mercado econômico e mid-scale, né? Que eram hotéis onde eram sensíveis, sempre localização é muito importante, qualidade do produto, mas eles não ofereciam tantas diferenciações. Quando você vai para o mercado de luxo, ele foi muito pouco impactado. No mercado de luxo, principalmente num contexto internacional, foi um pouco impactado em pessoas que viajam em grupos grandes. Vou para Paris, em 5 pessoas, pego um hotel de luxo onde os preços cresceram muito nos últimos anos, você fala, poxa, deixa eu ver uma alternativa, né? Mas no single, e principalmente, foi um pouco impactado, principalmente porque hoje em dia, no alto luxo, né, no mercado de luxo, super exclusivo, as pessoas querem muito viajar para aprender uma nova cultura, para realizar um sonho, e está muito vinculado a um aprendizado desse destino. E nos hotéis de luxo, principalmente por meio das pessoas, são os vínculos que você cria, né? E eu acho que isso é um dos elementos muito fortes e essas diferenciações que você tem, que nas plataformas hoje elas não oferecem, né? Então no mercado existe hoje um mercado onde muitas plataformas estão brigando entre eles. Então você pega num bairro como Itaim, você encontra um monte de apartamento por R$300, 300 e poucos reais, e você vai para um hotel mid-scale, né? Você, como um Mercury da vida, você paga 800 a 1.000. Mas por quê? A base Qual é o porquê? De concorrência é o preço, né? Mas não isso, mas eu digo assim, os hotéis conseguem captar valor. Por quê? Porque alguém cuida de você de verdade. Porque você tem um suporte, principalmente São Paulo, ainda mais que é uma cidade de negócios, a hotelaria essa hotelaria foi muito menos impactada. Claro, acho que as plataformas concorrem muito com quem é mais sensível a preço, né? A hotelaria de luxo, por sua vez, ela foi pouco impactada por essas plataformas, então, e principalmente num contexto de negócios, as pessoas de negócios ainda, e até o Airbnb tentou, essas empresas tentaram captar esse cliente, mas não conseguem, né? Já a hotelaria de luxo de Brasil, você fala mercado, assim, minha opinião mesmo sobre o mercado, acho que existe sim demanda para cidades fortes economicamente, então o turismo de luxo ainda depende também de um fluxo internacional, de um fluxo de pessoas que pagam
tarifas bastante elevadas, então acredito que vai continuar concentrado São Paulo e Rio, e pontualmente você vai ter hotéis de luxo como umas pequenas joias ao longo do Brasil, que é maravilhoso. Infelizmente o Brasil peca muito por infraestrutura, por acesso, por aspectos de segurança, entre outros, né? E então, dentro desse contexto, sempre impacta muito os viajantes realmente de altíssimo luxo. Então, tem uma leitura, estamos falando muito do Nordeste, eu vejo que no Nordeste existe um grande apelo para um fluxo de viajantes mid-scale, principalmente a classe média americana, que é rica, comparado aos padrões brasileiros, e que pontualmente você vai ter algumas joias escondidas ao longo do litoral. Mas eu acho pouco provável ter uma escala muito grande de hotéis num contexto desse. Então, é um pouco dessa leitura. Você comentou no começo, Yapim, a questão das experiências, né? E aqui a gente abordou bastante a questão de experiência hoteleira. Mas o Gustavo, ele também tem as outras paixões fora os hotéis. Eu falei da bike e também o champanhe, né? Ele é officier champenoise, é isso? Era chevalier e agora é officier champenoise. Então, como é que você vivencia essas experiências fora do mercado hoteleiro e o que disso te dá insights ou aprendizados próprios para você ou que você também aplica dentro da sua empresa, né? Putz, claro que eu adoro vinho, né? Então, eu adoro vinho, bebo vinho bastante corriqueiramente e tenho uma paixão. A gente, em 2008, a gente criou a carta de champanhes no Emiliano, São Paulo, onde foi Aliás, a carta... um parênteses, desculpa te interromper. Viajar com o Gustavo a gente viajou juntos para Mendoza, nós estamos no mesmo fórum. Viajar com ele e viajar sem ele não é a mesma experiência. Concordo. Então nós duas tivemos o privilégio para viajar junto com então Gustavo, aí você vê o que é experiência. Exatamente. Por isso que eu estou indo nessa seara. Né? Mas eu acho que o mercado, quando você vai eu adoro vinho e champanhe é um produto que eu tenho uma paixão especial. Quando a gente criou a carta, eu falei, poxa, a gente criou a carta, as principais cartas de champanhe do Brasil. E existe a Haute Côte de Champagne, que é a associação de champanhe que trabalha, eles defendem a marca champanhe, tanto é que no passado era Guaraná Champanhe, e a associação de champanhe obrigou a tirar o champanhe, porque é uma marca deles, é uma associação. E eles fizeram um evento no Brasil, até coincidiu, 2008, Brasil Alto, e eles pontualmente vão o mundo afora e nomeiam pessoas que ajudam a divulgar ou defender o produto. E eu fui um desses escolhidos, eu falei, poxa, por causa da nossa carta de champanhe, que claro que eu participei um pouco na concepção, degustações, etc. E depois disso eu falei, poxa, eu preciso me aprofundar, né? Já que eu virei, na época, um chevalier de champanhe, que é o primeiro nível, eu preciso me aprofundar e viajei e fomos super a fundo em relação ao champanhe, as casas de champanhe, etc. E depois, agora mais recentemente, eu mudei de faixa. Então existiam, acho que 40 oficiais de champanhe, chevaliers de champanhe no Brasil. E daí recentemente, até nessa evolução do trabalho, nessa manutenção desse trabalho em relação à bebida e o destino, de certa forma, eu fui reconhecido como um officier de champanhe lá na associação. Foi um evento lá em Champagne que foi muito bacana. Mas o que eu aprendo com eles, né? São produtos, principalmente o champanhe, é um mercado muito rico, um produto muito sofisticado e eles são muito fortes muitas das empresas ainda são familiares ou grupos grandes que têm a família envolvida. E eles também trabalham muito bem o mercado de luxo. Acho que tanto as empresas de luxo, de moda, como as grandes marcas que a gente conhece, como empresas de bebida, que inclusive grande parte delas fazem parte dos mesmos grupos de moda, eles servem como grandes emissores de sinais em relação ao comportamento, em relação ao produto, em relação a como lidar. E eu acho que eu aprendi muito nas minhas viagens. Até falar quem foram as pessoas que te influenciaram. Claro que houveram poucas, que eu acho que eu me recordo com pontos mais fortes, mas eu sempre aprendi muito nesses aspectos das referências. Acho que ainda sobre hotelaria, todo ano eu participo de diferentes conferências, tem as conferências das associações que a gente é membro de hotelaria, e muito assim, com amigos hoteleiros, pessoas influentes, pessoas com experiência e dividindo os mesmos problemas. Isso me ajuda muito a maturar o que fazer. Eu sempre tenho um lado muito forte olhando para frente, tendência, e sempre está vinculado a comportamento de pessoas,
comportamento do cliente e hoje também o comportamento dos colaboradores, né? A hotelaria no passado, e estou voltando muito tempo no passado, o melhor gerente era o cara que sabia tudo, né? Porque todo ano vinham as mesmas pessoas, todo ano era o mesmo cliente, todo ano era o mesmo funcionário, então ele era o cara que sabia qualquer situação que poderia acontecer. E hoje, cada cliente o que motiva é uma coisa diferente, cada colaborador o que motiva é uma situação diferente. Então, o melhor gerente de hoje é o cara que sabe se adaptar e sabe lidar com os diferentes, no contexto hoteleiro, né? Os diferentes contextos de cliente, que é totalmente diferente, sobre o luxo, que hoje é uma garrafa de água, um produto de luxo, né? Então, não é mais só o que é inacessível, o que é caro. E com a equipe que cada um hoje é motivado por uma frente diferente, né? E a gente faz, por exemplo, falando da missão, em 2007 fizemos a primeira, do 7 para 8, 2012, e a cada 2, 3 anos a gente faz uma revisão, a gente faz um workshop com os gestores, rediscutimos o que a gente está fazendo, rediscutimos o que é importante para o nosso cliente, e a gente fez uma recente, né? E foi curioso que a gente fez uma pesquisa com os colaboradores, e a gente via que muito dessa hotelaria anterior estava vinculada ao ponto de vista do cliente. Tudo era o cliente. Ele falou, poxa, onde está o propósito da nossa equipe? A gente precisa trazer isso para a missão. E a gente fez um trabalho forte e fizemos pesquisa grande no hotel e vimos, e foi engraçado, que a gente esperava qual o propósito das pessoas. E aí vem desses elementos que você tem presente, mas você nunca, às vezes não está tão evidente no momento. E a gente imaginou que ia ter muita coisa vinculada à sustentabilidade, que é importante, que a gente tem muita coisa vinculada à social, upcycling, a gente é reconhecido por isso, inclusive somos lixo zero, estamos se tornando empresa B, e na hotelaria o resíduos tem um impacto muito grande, acho que esse é um lado que a gente trabalha forte. E a gente achava que ia ter muitos elementos vinculados à sustentabilidade, vinculados aos propósitos. E o que deu mais forte, que essa geração nova, que parte do nosso corpo de trabalho, que era aprendizado. E a gente sempre teve isso muito forte. Todo mundo que trabalha com a gente, tem um carinho muito grande. Fala, poxa, lá é dura. Poxa, a gente, não sai tão fácil. É impecável, não é uma festa. Né? Então, existe uma disciplina. Poder de cobrança, disciplina, etc. Mas tu fala, é o lugar que eu mais aprendemos muito. E aí a gente trouxe isso para a nossa missão, um learning mentality sobre desenvolvimento, de aprendizado, inclusive de dividir conteúdo para fora e ser reconhecido disso de uma forma mais clara. Já existia, mas vamos contar um pouco mais para o mundo. E a gente está no meio de uma super revolução assim, dessa conexão, né? Então, acho que muita gente hoje, a nossa nova geração, pouco resiliente em relação a trabalho, ou muito imediatista, né? E não entende que existe uma maturidade. Eu falo muito. O que é maturidade, né? Maturidade é você fazer a mesma coisa que você fazia, mas de repente começa a dar certo. Por que dá certo? Né? Você nem sabe, mas o fato de você conseguir antecipar certas questões ou lidar com isso de uma forma mais... E a gente está no meio desse momento, inclusive dessa mudança, dessa evolução, e refizemos, e agora... Como eu estou à frente do Verso, Emiliano, tem uma diretora nossa, que tornou sócio da empresa, que está à frente desse corpo a corpo, que eu fiz até 2 anos atrás. Só para dar um exemplo, desde 2007 até 2 anos atrás, posso dizer, 100% dos novos colaboradores dos 2 hotéis, no primeiro mês de trabalho, eu sentava pessoalmente com um grupo pequeno de 15 pessoas, explicava o conceito da empresa, o porquê dos porquês, a missão da empresa, os valores da empresa, quanto isso era importante. 100% de todo mundo que trabalhou com a gente nos últimos 21 não, que começou a fazer isso em 2007, seus 16 anos, seja assim, 17, eu tive presente com eles falando, então existe isso, tem um peso muito grande, né? E daí tinha uma outra reunião que o nosso pessoal operacional fazia de comportamento, e tem que falar o básico, né? Falar, como é que fala, como é que anda, como é que olha, como é que é falado para as pessoas, e tudo isso existe nesse como moldar as suas pessoas para dar um atendimento que a gente dá. É interessante que a gente está hoje em junho, né? E esta semana, 10 a 13 de junho, está ocorrendo a Semana de Sustentabilidade do BID, em Manaus. Então, tem uma série de palestras, eu fui palestrante ontem, a gente falou muito sobre a questão de integridade e governança. E você trouxe alguns elementos que a gente falou muito ontem, que é bom a gente recalcar. Um é a questão do propósito, né? Você trabalhar alinhado com o seu propósito, com os valores, e a partir daí estabelecer uma cultura dentro da organização. E o outro é que esse próprio propósito, ele acaba direcionando a forma do seu relacionamento com o seu consumidor,
e com seus públicos de partes relacionadas em geral, mas em especial a sociedade, né? E a gente hoje vive numa sociedade que ela é altamente conectada, que ela tem baixíssima tolerância ao que é certo ou errado, e que as relações de poder foram descentralizadas, né? Então, antes você tinha uma experiência padrão e hoje você precisa ter uma série de personalização para poder atender a essas necessidades. Isso causa uma descentralização do próprio poder e processos, né? Então, isso numa indústria de serviço, onde o que você serve são as relações humanas, né? Essa conectividade, essa baixa tolerância e essa personalização, ela é um mega potencial de crescimento e boa reputação, e também pode ser um momento de dificuldades e até algumas crises, né? E imagino que você, dentro de tudo isso, deva ter vivido algumas crises, né? Então, como é que é lidar com crises num mercado que basicamente a sua reputação e essa relação é o que é o mais forte de tudo, né? Poxa, a gente acho que trabalha bem, a gente tem um compromisso de entregar para o cliente. Agora, ninguém olha para a porta de trás do que está acontecendo. São momentos difíceis, né? São momentos... e como você faz e empodera as pessoas, que tem um mundo perfeito como deveria ser e como o mundo é de fato, né? Então, tem momentos que você está com a equipe mais curta, tem momentos que as pessoas tem momentos que alguns departamentos precisam certas interferências. Ou que alguém dá uma resposta errada. E como é que a gente faz? Mas acho que assim, hoje mudou. No passado tinha esse conceito de não poder errar. Hoje as pessoas entendem que algum erro pode acontecer. E como é que você lida com o erro é o principal ponto. O importante, a gente fala muito disso. A gente até, cultura, educação crítica, a gente tem uma operação. E até frases do meu pai, eu falava muito que a gente gosta do elogio, o elogio é bom, mas a gente gosta da crítica, né? Porque é na crítica o momento que você melhora. E a gente tem um relatório diário de todos os departamentos com tudo que aconteceu, de problema e de positivo, mas a gente aborda muito e é difícil para quem vem de fora num primeiro momento falar de problema. Falar onde eu trabalhava, isso não era um problema. Aqui por qualquer coisinha, vocês já... E as pessoas tendem a se defender. Se proteger, as pessoas tendem a assumir. E hoje as pessoas falam com a sua vulnerabilidade. No passado ninguém podia mostrar a sua vulnerabilidade. Hoje você tem que saber lidar com a sua vulnerabilidade, principalmente para o gestor. Você tem que participar as pessoas, dividir o problema, achar a solução. Então essa é uma mudança bastante estrutural. Eu acho que nessa nova lógica digital. E um exemplo, talvez, que foi um momento muito difícil na minha vida, né? Foi quando meu pai faleceu num acidente... espetaculoso, a imprensa, etc. E, em D0, acidente, eu estava no Rio, fui lá me envolver com todas as consequências disso. E como é que se faz com os hotéis? E teve uma frase, claro que isso partiu da própria equipe, porque eu estava focado em outros problemas, aonde era choro no back, sorriso no front, porque o cliente tem a ver com isso, né? E as pessoas que tinham uma relação próxima do meu pai estavam extremamente impactadas com tudo, e ninguém sabia de nada ia acontecendo, e a mídia e tudo, mas só que você estava atendendo, você tinha que estar com a tua cabeça, seus problemas, e a gente fala isso, né? Seus problemas da porta para fora. Claro que, poxa, não existe resposta que, tá tudo bem, que não seja, tá tudo ótimo. Você não vai falar, não, minha casa vazou o telhado. Não, não interessa, o cliente não quer saber. Ele vem pela energia, pela alegria, vem pela experiência que ele quer ter. Claro, se você contar sua história triste, talvez ele vai... Mas não tem que, ele não está lá por isso. E não pode ter isso. E isso é abordado, é conversado. E acho que faz um pouco parte dessas questão do serviço, da excelência, do atendimento. Muito legal. E, bom, já que é o IPOcast, né? A gente falou bastante sobre esse mercado. Conta um pouquinho como o IPO tem acompanhado a sua trajetória, Gustavo. Eu entrei novo no IPO, entrei em 2011 no IPO, então já faz ali seus 12, 13, né? Quem me trouxe principalmente foi o Nilo Cotini, que eu tinha uma relação que começou inclusive pelos vinhos, né? E também por outros gostos em comum, pela amizade. E ele me trouxe muito no sentido, ele me falou, não conhecia o IPO, explicou, entrei no IPO. E claro, acho que eu vejo uma evolução muito de um amadurecimento, né? Acho que em diferentes momentos, amadurecimento, troca de experiência, os fóruns têm seus valores muito fortes.
E é um pouco desse contexto de acho que... E também acho muita oportunidade de aprendizado. Então, palestras, eventos. E sempre participei de bastante coisa. Acho que eu tenho um carinho. Trouxe muitos membros para o IPO, inclusive meu irmão, né? Todo mundo acha que ele é o mais velho. Eu coloquei ele no IPO. Eu não sabia disso. Enche o saco dele. Mas ele... E daí foi um pouco do contexto, acho que dessa evolução. Legal. Bom, Gustavo, a gente já está chegando ao fim do nosso programa e a gente dá para todas as pessoas que a gente convida, os nossos convidados, um livro. E o livro, em geral, escolhe o candidato, né? E a gente escolheu para você esse livro, que é o Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia. Para uma pessoa que vive bem, sabe viver, gosta de viver, então ele traz dicas de como trabalhar a saúde física, a sua saúde em termos de medicina, dietas, ingestão, etc., e a saúde mental. Então, para que você possa viver sempre mais e melhor, com muita longevidade. Obrigado. Espero que esse Perfeito para o momento, o livro escolheu certinho. Esse livro te traga boas ideias para isso. Obrigado. Obrigada por aceitar nosso convite, por participar do prazer. IPOcast conosco. Tá ótimo. Obrigada. Obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.